Canal Além do Batom, essas meninas lindas, colunistas, mas hoje a gente vai conversar com o doutor Alexandre Serafim. Ministra uma aula de medicina e espiritualidade, que eu achei isso o máximo, que eu achei isso super interessante, e quando eu soube da sua matéria, eu fiquei pensando nos antigos curandeiros, que cuidavam do corpo, mas também cuidavam da alma. Eu não sei em que momento, né, da história, que, claro que eu sei, houve essa ruptura de quem cuida do corpo é médico e quem cuida da alma é religioso, e aí eu acho que a humanidade perdeu com isso. Doutor Alexandre Serafim, o mundo perdeu com essa divisão de águas, um cuida de uma coisa, o outro cuida de outra. Bem-vindo ao canal Além do Batom. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, podendo conversar um pouquinho sobre um assunto que, para mim, é extremamente interessante, me agrada muito, que é associar a saúde e a espiritualidade. E respondendo aí a sua primeira pergunta, eu acho que perdeu muito, sim. Essa dicotomia que você falou, ela começou ali perto do século XVII, quando começou-se a pesquisar um pouquinho mais a questão de como a matéria funciona de fato, né? Isso começou, na verdade, com Descartes, porque foi uma forma que ele achou de conseguir entender o funcionamento do universo sem que sofresse as punições da Inquisição na época. Então, ele foi demonstrando que, para você entender o universo, era necessário separar as partes da matéria, e depois isso foi absorvido por Newton. E ambos, que é interessante, além de gostarem de filosofia, eram pessoas que gostavam muito das questões religiosas, mas não podiam abordar isso porque corriam risco, como Galileu correu, de ir para a Inquisição. Então, aí surgiu, na verdade, a questão do mecanicismo, naquela época, por Descartes, e depois o reducionismo por Newton. E, a partir daí, o que era do espírito fica para a questão dos religiosos, e o que era da matéria ficava por parte dos pesquisadores, matemáticos e físicos. E assim foi até mais ou menos o começo do século passado, porque começaram a surgir outras pesquisas aí interessantes que foram mudando o rumo dessa história, né? Primeiramente, quando surgiu também a questão da descoberta do DNA, acho que perto de 1915 ou 17, se eu não me engano, passou-se também a ter uma questão muito materialista, porque achava-se que tudo que poderia acontecer com você era decorrente dos seus genes, ou seja, se você é uma pessoa rancorosa, culpa dos seus genes, se você é uma pessoa magoada, culpa dos seus genes. E mais tarde foi vendo que não era bem assim. O projeto Genoma ajudou bastante a gente nisso. E agora estamos tendo uma conversão que eu considero até relativamente natural da questão espiritualidade com a questão da saúde, que isso vem crescendo muito nos últimos 50 anos. Eu fico só imaginando, doutora Alexandre, aí me dá vontade de rir, né? 90% dos médicos devem olhar para você como se você fosse meio ET, porque é um assunto ainda, né? Meio polêmico. Não Você é é um bem ET? à toa, Não? não, já não sou mais, já Já fui. não é ET? Já aterrissou, a sua já, nave já já não aterrissou. sou mais. Primeiro, assim, pelo próprio fato de existir uma disciplina, e a minha não é mais a única, né? A minha foi uma das primeiras disciplinas, a gente começou em 2011, pela Unital, e 2000 ela era optativa, né? Você oferecia para os alunos, na época a universidade era anual, né? Não eram turmas semestrais, agora são semestrais, e você oferecia para a turma como uma disciplina optativa, então os alunos teriam que escolher se eles queriam ou não fazer, não eram obrigados a fazer a disciplina. E na época que eu ofereci, tinham mais 3 disciplinas sendo oferecidas. E poderia preencher, eram 20 vagas na minha disciplina, e poderiam preencher, cada disciplina tinha 20 vagas, né, das oferecidas, e só poderia preencher a escolha, né, era pelo aluno que tivesse melhor pontuação no ano, era que ele escolhia primeiro a disciplina que ele quisesse, era aberta dessa forma. E, para minha surpresa, no meu primeiro oferecimento, a minha lista foi a primeira a ser preenchida. Fiquei até assim meio, sabe, fica assim, olhando para os outros professores, eu, nossa, a minha foi a primeira a ser preenchida, né? Mas tudo bem, os alunos gostaram. E isso se sucedeu depois, em 2012, 2013, 2014, 2015 a mesma coisa,
Aí, em 2015, por determinação dos próprios alunos, que eu fiquei sabendo depois, eles queriam que isso se oficializasse no currículo, para que todos pudessem ter, não só 20 dos 80. E aí, em 2016, a Pró-Reitoria de Graduação pediu para que eu transformasse a disciplina de optativa para eletiva e entrou na grade curricular desde 2016. Então, ela faz parte do currículo médico hoje dentro do nosso departamento de medicina. E foi a primeira a instituir isso daí, né? Outras surgiram, atualmente temos no Rio de Janeiro, a federal e a estadual, tem, Rio Grande do Norte tem, a Unisanta tem, nós temos hoje grupos de pesquisa importantes na USP e na Unifesp fazendo pesquisa sobre isso, ou seja, está crescendo muito isso daí, né? Para você ter uma ideia, foi feita uma pesquisa alguns anos atrás, onde perguntava para o médico se ele achava importante abordar as questões espirituais do seu paciente. Basicamente, aí, quase 70% dos médicos acharam que isso era importante. Perguntado também para o paciente se ele achava importante o médico abordar isso. Quase 90% dos pacientes acharam que é importante. Quando se perguntou para o médico se ele fazia, nem 10% falou que faz. Então, isso nós chegamos a uma conclusão, quer dizer, se nós temos mais de 50% dos médicos querendo e mais de 80% dos pacientes querendo, por que isso não acontece? Porque o médico não é treinado para isso. O médico não tem na cadeira médica esse tipo de treinamento. Então, o médico não tem conforto em falar em questões de espiritualidade. O médico questiona questões de sexualidade, que é muito mais complicado, e não questiona questões de espiritualidade do paciente. Então, nós temos conseguido mudar essa visão nos últimos anos, não só aqui no Brasil. Fora do Brasil, essa visão já está mudada há muito tempo, né? Os Estados Unidos é o pioneiro nisso daí. Basicamente, das 126 universidades, todas têm uma cadeira que estuda esse tipo de assunto. O Brasil está engatinhando, está em torno aí de 10% a 15% mais ou menos, mas está começando, e já não é mais uma questão do ceticismo médico. Os colegas médicos atualmente me procuram para conversar sobre isso, para saber como é que é essa disciplina, o que acontece, o que eu explico, eu falo o que? Eu falo de religião, eu ensino os garotos a rezar. Eu falei, não faço nada disso, a função chama-se espiritualidade, não é religião, né? Eu não cultuo religião nenhuma, mesmo porque na minha sala eu tenho tudo, eu tenho espírita, eu tenho bandista, eu tenho católico, eu tenho protestante, eu tenho ateu, tem tudo numa sala de aula. Não posso falar de uma religião X ou Y, mas eu posso mostrar como a religião ou a espiritualidade em si pode ajudar a pessoa na questão da saúde. E para isso o que não falta hoje é pesquisa. Desculpa. Quais são os parâmetros da medicina que são utilizados para comprovar o efeito da fé e espiritualidade no tratamento? Hoje tem muito, né? Porque assim, medicina precisa de parâmetro, não tem jeito, né? A medicina ela tem que palpar. Se ela não palpar, não esquece, né? Ela tem que ver, ela tem que palpar. Então, como é que você consegue juntar uma coisa com a outra, né? Então, começou assim a perceber o seguinte, por que pessoas, por exemplo, mais positivas, né? Positivas, pessoa que tem bons pensamentos, pessoa altruísta, pessoas voluntárias, pessoas que cultuam uma questão de espiritualidade, seja através de uma religião ou não, são pessoas que têm melhor qualidade de vida. São pessoas que vivem mais, que adoecem menos, e quando adoecem enfrentam melhor a sua doença. Por que pessoas rancorosas, magoadas, iradas, ansiosas, impacientes, agressivas têm mais comprometimento de saúde e pior qualidade de vida? Porque são coisas subjetivas. Como é que você vai dosar mágoa? Não tem como você dosar mágoa, né? Não tem um exame. Eu vou lá no laboratório, assim, eu quero dosar mágoa aqui para mim. Seria bárbaro. Não tem esse negócio, né? Como é que você vai dosar a ira? Como é que você vai dosar a felicidade? São coisas subjetivas. Mas a ciência começou a procurar analisar dentro da questão laboratorial se isso é um fato ou não. Então, por exemplo, pessoas magoadas, pessoas iradas, pessoas que não perdoam, têm níveis maiores de adrenalina e cortisol no sangue. Pessoas felizes têm mais níveis de ocitocina no sangue. A ocitocina, ela trabalha com felicidade, com bem-estar, com equilíbrio, ajuda o sistema imunológico, o sistema cardiovascular, né? O cortisol é um hormônio do estresse que todos nós temos. Ele tem uma curva basal no nosso dia a dia, né? Ele começa no dia, ele só tem um pico, depois ele decresce ao longo do dia. Isso é normal em todas as pessoas, porque você precisa do cortisol.
Você precisa estar em alerta, você precisa estar indisposto, você precisa ter atenção no que você vai fazer no seu dia a dia. Agora, as pessoas com ira, com raiva, com mágoa, têm um nível de cortisol um pouco acima. E aquilo sempre se mantém um pouco mais acima. E esse cortisol acima hoje está relacionado a câncer. Pessoas com mais cortisol têm mais câncer. Pessoas com mais adrenalina circulante têm mais problema cardiovascular. Então você começou a dosar substâncias no sangue, né? Substâncias inflamatórias estão em maior quantidade, interleucina, a interleucina 6, que está associada ao envelhecimento da célula, está em quantidade maior, então você tem maior envelhecimento das células. Ou seja, fazer meditação pré-ser feliz evita a cirurgia plástica. Você não envelhece. Olha, adorei. Eu teria economizado a plástica do doutor. Tá vendo? Professor, bom dia. Bom dia. Eu sei que a espiritualidade não tem a ver com a religião, mas o senhor tem que conhecer todos os fundamentos de todas as religiões para poder falar com os seus pacientes, porque tem religiões que acham que é punição, ficar doente, estou pagando alguma coisa. Sim. Então, o senhor tem que conhecer todos os fundamentos de todas as religiões, pelo menos o básico, para poder ter esse diálogo. Sim. Os médicos, pelo menos o que a gente lê na literatura, os que eu conheço, são muito céticos em relação à religião. Será que não é por isso que eles têm essa dificuldade de tratar o termo espiritualidade com os seus pacientes? Porque eles não acreditam na religião, então eles também não querem estudar, não querem saber do que se trata? Olha, não acreditar na religião em relação à questão do médico é um pouco difícil, porque mesmo se for colocar em questões de porcentagem, em termos globais, não temos mais do que 2% de ateus no mundo. Então, isso é muito difícil. E tem ainda aqueles que são ateus que falam que eu sou ateu graças a Deus. Então realmente é pouquinho. E aí a gente percebe o seguinte, quando a coisa aperta, todo mundo reza. A questão religiosa do médico, a questão intrínseca do médico, ela existe. O problema é que o curso de medicina ele é um curso pesado, ele é um curso difícil, é um curso muito, muito complicado, né? Tanto é que nós temos, dos cursos, vão ser universitários, os que mais têm problemas de abuso de álcool, drogadição e suicídio é a medicina, né? Porque é um curso, você pega um garoto aí de 16, 17, 18 anos, você põe num curso também pesado, você separa totalmente da família, da sociedade, dos amigos, ele vai lá estudar anatomia, vai ver, agora já não temos mais os cadáveres, mas na minha época você ficava no laboratório, às vezes, 8 horas em cima de um cadáver para estudar anatomia. Então, isso é uma coisa pesada, né? Você já vai viver com a morte, você vai viver com a doença, né? Você não vai viver com a saúde, né? O médico, na verdade, ele está mais tratando a questão da doença do que vendo a saúde da pessoa. Então, você pega jovens nessa faixa de idade, que às vezes entram com 16 anos, é um pouco mais difícil, mas entram, mas em 18 e 20 anos, que é a média, e já colocam uma coisa bastante pesada em cima deles, com uma situação que perto dos 25 anos eles estão se formando e vão começar a trabalhar. Então, como é que um garoto saiu da sua adolescência, 25 anos, vai atender, por exemplo, uma pessoa de 50 anos que tem toda uma história de vida? É difícil, muito complicado, né? Então, o que acontece? O médico acaba gerando para si um mecanismo de autodefesa. Ou seja, eu vou fazer aquilo para que eu fui treinado a fazer. Eu fui treinado a fazer oncologia, eu vou fazer oncologia. Eu fui treinado para ser cardiologia, vou fazer cardiologia. O médico hoje que quer realmente, né, dentro de uma boa universidade, boa faculdade, e o aluno que realmente quer se tornar um bom médico, ele vai se tornar um bom médico. Mas a medicina é uma questão técnica. Ela é técnica, puramente técnica. Você aprende técnicas e mecanismos de tratar as doenças. E você fica confortável no seu quadradinho. Aqui eu sou bom, porque eu passei 6 anos da faculdade, geralmente 2 a 4 de residência, e às vezes mais 2 ou 3 de especialização, porque não é só os 6 anos de medicina. Por exemplo, eu fiz 6 anos de medicina, eu fiz 2 anos de pediatria, 1 ano de neurologia clínica, 2 anos de neuropediatria e mais 3 de especialização para me tornar um professor. Então, quer dizer, foram mais 7 anos depois da minha faculdade estudando, né? Então, é muito complicado. Então, você sai um excelente técnico. Quer dizer, aquele assunto que você foi especializar, você é bom, né? Todos os médicos hoje que vão se especializar e estudar são bons naquilo.
Então você não tem conforto para aquilo que você não conhece. Então não é uma questão de você não acreditar em Deus, ou você não ter uma religião, nada disso. A maioria dos médicos que eu conheço tem religião, não tem a frequência que gostariam por causa da atividade do dia a dia, que é muito massacrante. A vida do médico é uma vida complicada, massacrante também. A gente sacrifica bastante a vida pessoal, a vida familiar, a vida social, para poder desenvolver o que a gente precisa. Então é uma vida muito pesada, é muito difícil, não sobra tempo para você, por exemplo, ir numa igreja, ir num centro espírita, ir num culto, ir num centro budista e assim por diante. Mas quando você conversa com os colegas, todos têm ali a sua religião intrínseca, né? Fazem a sua prece quando dá tempo, procuram de alguma forma se harmonizar. Você não vê assim um distanciamento do médico da questão religiosa ou da questão espiritual. Você vê que no momento da consulta ali, médico-paciente, eles ficam dentro da sua área por conforto, porque não conhecem como fazer para abordar outra área que não seja a área mais material, vamos dizer assim. E aí, com esse processo que nós estamos fazendo já há alguns anos, nós estamos mudando esse panorama. Pelo menos os meus alunos estão mais confortáveis em falar de religião, em falar de espiritualidade, porque eu faço um treinamento prático com eles também, eu levo eles para o hospital para conversar com os pacientes internados. Nós temos um roteiro que chama-se Anamnese Espiritual, para como é que questiona as questões espirituais religiosas do paciente. Então, eles vão gerando ali um conforto de conversação. Nós temos o que chama-se anamnese, né, que você vai fazer toda a história do paciente, desde a queixa daquela doença, o problema daquela doença, problemas anteriores, problemas sociais, familiares. Você tem uma série de questões que nós fazemos com os pacientes, que chama-se anamnese, e no meio disso a gente insere a anamnese espiritual. Então ela passa a ser um processo meio que natural de investigação. Vamos resolver o problema espiritual do paciente? Não vamos resolver. O médico não tem essa capacidade, mas ele consegue identificar se esse paciente está dentro de um conflito com a sua religião, se ele está bem com a sua religião, se isso o conforta, se isso o auxilia, se isso está lhe trazendo algum tipo de prejuízo. E aí, assim, o médico tendo esses dados, ele pode chamar, por exemplo, o líder religioso de uma pessoa. Qual o problema? Por exemplo, ele vai lá, atende um católico. Esse católico, como foi falado aí, ele acha que aquilo que ele está passando é uma punição divina, ou seja, ele está em conflito religioso. Isso aumenta o nível de ansiedade, aumenta os hormônios de estresse, diminui piora o sistema imunológico, facilita o surgimento então, de bactérias, altera a função cardiovascular. Então, tudo isso pode acontecer numa situação dessa. Qual o problema de eu, identificando isso daí, eu ligar para o padre? Ó, padre, eu estou com uma pessoa da sua paróquia aqui que está assim, você não pode vir aqui para ter um papo com ele? Porque assim, por exemplo, eu sou espírita, eu vou conversar com um protestante, não tem jeito. Então, qual que é o seu pastor? Tal pessoa. Posso ligar para ele vir aqui conversar, te confortar? Tal? Pode. Então, chama a pessoa, vai lá e conversa com ele. Então, essa é a função, você entender o ser humano de uma forma holística, né? As várias partes que compõem o ser humano, não só a questão do físico, como a questão do mental, do social, do familiar, do intelectual e do espiritual. Entendi. Quer dizer que, então, tem que ter uma variável aí também para o emocional. Sim, porque claro, daí não é só a espiritualidade que altera todos esses hormônios. Não. O emocional, muito mais do que isso, por causa da endorfina, a sensação de bem-estar e tal. Mas o que a gente percebe é que o espiritual equilibra isso. Tá. Entendeu? Quando você vai estudar eixo neurohormonal, por exemplo, o que ajusta bem eixo neurohormonal hoje, é que você percebe isso por dosagem de substância, o que chama-se ressonância funcional. Prece e meditação. Então, as pessoas que praticam prece e meditação têm o melhor funcionamento hormonal. Eu posso falar isso para o meu paciente hoje. Se eu falasse isso para o meu paciente há uns 10, 15 anos atrás, eu podia ser processado por charlatanismo. Hoje não sou mais, porque tem um monte de trabalho científico mostrando isso, que prece e meditação ajuda a saúde. Então, eu posso chegar para uma pessoa e falar assim, prece e meditação pode te ajudar. Além de, em vez de assim, toma o seu Prozac, mas faz uma prece também. Doutor, eu queria saber, assim, entender como é que isso é recebido na prática, né, pelos pacientes. Porque a gente sabe também, pelo menos isso, havia uma tendência, que se a pessoa vai no médico, não sai com uma lista de remédios, parece que a consulta não aconteceu, né? Ela está com uma com uma dor de lista estômago, de exames também. E uma lista de exames, Adoro exatamente. exame.
Então, eu não sei, isso meio que criou uma forma, né, de atuação. O médico pede uma lista de exames, depois ele passa uma lista de remédios. E eu já conheci pessoas que, quando isso não acontece, o médico não é tão bom. Como é que essa mudança porque né, essa abordagem muda tudo. Como é que ela é recebida pelos pacientes? O que você vem recebendo de feedbacks? Extremamente interessante. Extremamente interessante. Porque o que acontece? O paciente, quando ele procura um médico, o médico está dentro do seu assunto, ele está num patamar acima, né? Não tem jeito. Você vai procurar, por exemplo, um cardiologista. Você não vai conseguir discutir fisiologia cardiológica com o seu cardiologista. Então, ele está num patamar acima, né? E o paciente se coloca num patamar abaixo em relação ao que o médico entende. Então, essa barreira que existe hoje, a gente percebe o seguinte: apesar do médico ser muito bom, o paciente, ele não se demonstra totalmente. É o que eu falo para os meus alunos. Eu estou completando 32 anos de profissão, né? Eu falo para ele, não pense você que, para você ser médico, o paciente vai falar tudo para você, porque ele não vai falar. Ele vai ter que desenvolver um sentimento de confiança, ele vai ter que perceber se você realmente está interessado pelo caso dele. Então, ele pode falar com você daquele momento de adoecimento que ele está, mas ele não vai abrir para você as questões pessoais da sua vida. É muito difícil, né? Quando você entra na questão espiritual, o que você faz? Esse desnível que está entre o seu saber médico com o não saber do paciente, ele acaba. O que você faz? Você faz assim, ó. Religião eu entendo. Então você nivela. Se aproxima, né? Você aproxima, entendeu? E isso é que todos os estudos estão mostrando. Quando você aborda a religião ou a espiritualidade do paciente, você melhora o relacionamento médico-paciente e melhora a aderência a tratamentos. Porque os tratamentos, eles têm que existir. Por exemplo, você não vai extirpar um câncer de mama mandando a mulher rezar e fazer meditação. Você tem que ter todo o procedimento médico para resolver aquele problema. E aí o que acontece? Adere, porque você chegou no patamar da pessoa. Aí vem o interessante, porque a gente percebe o seguinte: muitas das doenças que nós tratamos, eu acredito que basicamente todas, são efeitos. Então você está tratando os efeitos, mas quais são as causas? As causas muitas vezes estão muito lá atrás, né? Por exemplo, vamos ficar até no câncer de mama, já que estamos em mulheres e tudo mais, vamos ficar no câncer de mama, né? Às vezes o câncer daquela mulher, que você foi lá, você fez a quimioterapia, você fez às vezes a cirurgia, retirou o gânglio, você fez toda a técnica que você foi preparado para fazer para tentar salvar a pessoa daquele câncer, né? Conseguiu, ótimo. Passou 5, 6 anos, a pessoa está com outro câncer. Você curou essa pessoa? Não, você tratou aquele câncer. E agora você vai ter que tratar o outro. Mas quando você aborda questões muito pessoais, como questões espirituais, o que lhe dá sentido na vida? É uma pergunta que você faz na amnésia espiritual. O que te movimenta? O que te traz paz, traz alegria e tal? A gente aborda a questão, você tem uma religião e vai indo. Você percebe que a pessoa vai se abrindo, a pessoa vai se sentindo confortável, e depois de algumas conversas, às vezes 2, 3 consultas, você começa a entender os porquês daquela pessoa. Ela perdeu um filho há 10 anos atrás, houve uma separação de muita dor, de muita mágoa, né? Houve um conflito X qualquer, e isso vai remoe, ou seja, vai remoendo aquilo lá, gerando mágoas e tudo mais, que vão alterar seu sistema imunológico. Alterou o sistema imunológico, as célulazinhas, elas começam a proliferar de forma errada, isso chama-se câncer, né? Então, enquanto você não tratar a causa, você vai continuar tratando o efeito. E esse bate-papo sobre questão espiritual permite isso, você melhora o relacionamento médico-paciente. E o paciente, é impressionante como ele gosta e como ele começa a abrir coisas da sua vida que provavelmente ele não ia falar. Muda a expectativa, né? Ou talvez ele não tenha falado nem com a família dele, né? E ele acaba confiando. Às vezes não, a maioria das pessoas com mágoa, a mágoa é interna, dele, não abre para ninguém. Né? Ele vai remoendo aquele negócio, gerando problemas cardiovasculares, problemas, infecções frequentes e constantes, que nem um antibiótico resolve, e quando você vai ver, era uma mágoa mal resolvida.
Doutor, tem alguma pesquisa de pessoas, então você falando e ouvindo, os ateus, aqueles que não acreditam em nada, são mais difíceis de achar a cura? Tem alguma pesquisa que quantifica isso? Olha, diretamente ao ateu, eu não vi assim nenhuma. O que tem, por exemplo, pesquisas mostrando dois polos diferentes. Por exemplo, pessoas com maior frequência religiosa e pessoas que não têm frequência religiosas, ateus ou não, né? Tem uma pesquisa muito longa que vem sendo feita já há vários anos, onde você não interfere muito com a questão da vida da pessoa. Então, aquela pessoa nasceu e ela vai entrar por rateio na pesquisa, né? Chama-se randomizada. E aí essa pessoa vai ser acompanhada ao longo de toda a sua vida. Então, até o médico morre, outro médico que está na pesquisa continua, vai acompanhar essa pessoa até ela morrer, sem interferir. Sem interferir, falar, você tem que fazer isso, tem que fazer... Não, ele só vai acompanhar aquela pessoa, quando ela adoeceu, por que ela adoeceu, como é que ela é, assim por diante, vai acompanhando, até ela morrer. E eles estão percebendo o seguinte, que as pessoas com frequência religiosa, por questões de ter uma qualidade de vida melhor, vivem 7 anos a mais do que as não religiosas. Então, isso mostra que eles têm uma vida de qualidade melhor, vivem mais e vivem bem. Porque mesmo na questão do adoecimento até a possível morte, a pessoa que tem uma espiritualidade bem resolvida, sua religião bem resolvida, ela enfrenta melhor. Não tem tanto sofrimento, né? Então, eles perceberam isso. Ou seja, religião, espiritualidade, melhora a qualidade de vida e gera um processo de longevidade melhor. Ai, doutor, vou morrer cedo. É mesmo? Sempre há tempo. Sabe por que eu vou morrer cedo? Porque sempre há tempo. Não é muito difícil. Que Uma isso coisa é acreditar em Deus, é ter as minhas convicções, outra coisa é religião, que são aqueles dogmas. Porque daí eu vou ter que acreditar em Adão e Eva. Não, são necessidades que cada um tem a sua, né? Religião é que nem roupa, cada um veste a sua, não tem jeito, né? Franco dizia que a mente é maldição e bênção do ser humano, porque eu acho que é tudo na mente realmente. Mas para eu acreditar naqueles dogmas... Sim, é que você tem a religião intrínseca, que é a que você provavelmente busca, e você tem a religião extrínseca, que é a religião que você vai buscar em algum lugar. Então, você vai usar dogmas, livros, seitas e assim por diante. São mecanismos, né, que você avalia dentro do que a gente estuda e vê se aqueles mecanismos estão sendo favoráveis ou não para a pessoa, e você vai orientá-los. Não tem como você, por exemplo, extirpar uma religião dentro da fé de uma pessoa. A pessoa tem fé naquilo, no que acontece, e ela vai seguir aquilo. É uma forma dela se espiritualizar também. Pode não ser... A fé é isso, né? Acreditar sem ver. Isso Sim. é fé. Não, isso é fé não raciocinar, chama-se fé cega. Acreditar a sem fé ver. cega, muitas vezes, ela causa mais prejuízo à saúde do que a fé raciocinada. Porque a fé cega, ele às vezes abandona seu tratamento clínico porque ele acredita que a sua fé vai curar e não vai curar, vai acabar morrendo, né? Então, você tem que ter aí um padrão de raciocínio dentro da sua fé. Então, agora nós estamos falando de fé, já sei um pouquinho da questão da saúde, né? A fé, a gente percebe o seguinte, as pessoas que são muito céticas na sua fé, porque tem o ceticismo na sua fé, elas são mais estressadas, elas são mais impacientes, elas são mais irritadas, elas têm mais medo, elas têm mais angústia, elas têm mais pavor. As pessoas que raciocinam em cima da sua fé, dos porquês, elas têm uma vida melhor. Estou achando esse assunto muito interessante e parece um avanço, né, assim, para mim, no meu ponto de vista, a questão da medicina abordar essa visão holística, assim, do ser humano, entendendo que o ser humano parece uma forma humanizada, né, colocar isso na prática, assim, no atendimento. Essa palavra ficou meio na moda, né, assim... Ficou humanização da medicina. Isso. Mas essa coisa de você olhar como o ser humano como um todo, né? Sim. E aí, pegando um pouquinho do que a Denise estava falando, eu sou psicóloga, então os psicólogos, eu acho que eles têm uma tendência maior, assim, de ir por essas questões mais da espiritualidade, né, do que os médicos. E as questões da espiritualidade, Denise, não necessariamente estão ligadas à religião, né, também pode estar ligada, assim, a uma crença que você tem sobre você mesma, né? Sobre o que você tem capacidade de fazer de bom para o mundo, como o doutor estava falando, as questões de voluntariado. Então, não necessariamente ligada a dogmas ou, né, a
enfim. E aí, doutor, eu ia fazer essa pergunta que você acabou respondendo, que era como na prática os médicos podem abordar isso, né? Assim, e você acabou falando um pouco que é através da anamnese, né, da questão de você compreender a religião, né, em si, do paciente, poder trazer isso como uma forma de se colocar como humano também, né, assim, perante aquela pessoa que acha que você, na verdade, é o sabedor de tudo, e aí você se coloca num lugar onde você compartilha com ele daquele conhecimento, né. Uhum. E assim, agora nesse período que a gente está passando por uma crise sanitária, né, e onde os hospitais e os médicos, eu vi um post de um médico que ele falava que dentro dos hospitais, às vezes entrando sem ver o sol nascer e saindo com o sol já tendo ido embora, você fica num ambiente totalmente frio, totalmente o tempo inteiro ali lidando com as questões da morte, da doença, agora nesse momento mais do que nunca. E como que, assim, de repente, os médicos, eles podem trazer dessa abordagem também no dia a dia, na prática do dia a dia deles mesmos, para uma manutenção da sua profissão, ou, né, até para que ele esteja saudável também, para poder tratar os pacientes? Assim, existem várias situações vamos dizer assim, de abordagem da questão da espiritualidade. A espiritualidade, pegando um pouquinho da sua fala, ela não está vinculada a uma questão religiosa, a uma religião em si. Você pode atingir uma espiritualidade buscando uma religião ou não. A espiritualidade está associada às suas crenças pessoais, à sua conexão, você e com aquilo que você considera sagrado, seja Deus, seja uma árvore, seja o que for. Tanto é que você, por exemplo, quando você vai fazer anamnese espiritual com um ateu, que você pergunta, eu sou ateu, você pergunta para ele, o que lhe dá sentido à sua vida, então? E ele vai falar, o sentido da minha vida é cuidar de crianças abandonadas, montei uma ONG para tratar de animais, assim por diante. Você vê que aquela pessoa tem muito mais espiritualizada que uma pessoa que tem frequência religiosa. Então, a espiritualidade em si não está vinculada a uma religião X ou Y. A outra situação, por exemplo, pegando a questão dessa pandemia atual, é claro que você, numa situação dessa, eu já trabalhei em emergências, em UTIs e tudo mais, são situações diferentes. Ali é uma situação que não... Imagina um indivíduo chega ali, positivo de coronavírus, começa a entrar em insuficiência respiratória, fala assim, você quer que eu chame o padre para você, ou quer rezar comigo? Eu falo, eu já morri, já fui, né? Então você tem o momento certo ali de chegar na pessoa, né? Isso é mais assim a nível de ambulatório, que você está clínica, né? Que você está acompanhando aquele paciente. Às vezes você não consegue fazer abordagem na primeira vez, você vê que o paciente está muito ansioso com a questão da sua doença, tem que deixar um tempo para depois conversar. O paciente que está internado, que você está acompanhando. Você não vai, o indivíduo entra num pronto-socorro com angina, com um possível infarto, você não vai abordar a questão espiritual com ele nesse momento. Então, tem um momento certo de você fazer isso. Nesse momento que nós estamos vivenciando, é um momento de emergência. O indivíduo está lá para tentar salvar a vida daquela pessoa, né? Se o médico que tiver um pouco mais de entendimento de espiritualidade, ele vai se dar melhor, ele vai lidar melhor com essa situação, que é o que nós fazemos, por exemplo, com os alunos. Por exemplo, eu ensino meditação para eles. Eles adoram. A maioria nunca ouviu falar em meditação. Eu ensino meditação em sala de aula. Nossa, os cachorros estão bravos. Tem uns cachorros aí. Então, eu ensino para eles meditação. Eu falo sobre a influência da prece, que nós temos aí uma aula que eu dou para eles sobre neurofisiologia da prece, como é que o seu cérebro funciona quando você reza. Então, no serviço público é um pouco mais, mas não é impossível. Essa anamnese espiritual que eu falei para vocês, ela não dura mais do que 5 minutos para você fazer, né? A tecnologia ela é boa, mas ela também é complicada, porque ela criou uma certa barreira no relacionamento médico-paciente. O aluno hoje recém-formado, como temos muita tecnologia, ele está deixando de conversar. E a base da medicina é saber ouvir. O médico não souber ouvir não vai ser um bom médico. Exatamente. Né? Porque você tem que... na anamnese você faz o diagnóstico. Às vezes eu tenho esse problema com um paciente meu que quer exame,
Não, doutor, mas você não vai pedir uma tomografia? Não, não preciso pedir tomografia para você. Eu sei o que você tem, né? Não, mas é o que ficaria mais confortável com uma tomografia. Mas não, então se você quer um médico que vai pedir tomografia, procura, porque eu não vou pedir, né? Porque assim, ou você tem confiança no seu trabalho, no que você faz, ou você vai ficar pedindo um monte de exame. Eu recebo, às vezes, paciente que vem de outro colega da mesma especialidade, que vem com um bolo, assim, de exame, né? Quer dizer, deram um tiro de canhão numa mosquinha. Aí eu vou conversando com a pessoa, falo, olha, você tem, eu só tendo criança, né? Criança e adolescente, só faço neuropediatria. Aí eu vou falar, olha, o seu filho tem esse problema. Esse monte de exame aqui não serve para nada. Tanto é que apareceu alguma coisa em algum exame? Não, doutor. Então, porque seu filho não tem nenhum desses problemas, seu filho tem esse problema. Mas como é que o senhor sabe? Eu falei, não foi por bola de cristal, pode ficar tranquilo. É a anamnese, é você conversar, entender, ver todas as situações que estão envolvendo aquela situação daquela criança, e depois você vai pôr as suas conclusões para a família. Eu coloco para a família faz diagnóstico junto comigo, né? É falar, é verdade, doutor, você não tem certeza. Como eu trabalho com crianças, é até um pouco mais fácil. Eu falei, doutor, você não vai pedir uma tomografia? Eu falei, eu não vou, não. Mas por quê? Para eu pedir tomografia para o seu filho, eu tenho que mandar anestesiar ele. Imagina se ele faz um choque por anestesia e fica com um retardo mental. Doutor, pelo amor de Deus, então tá melhor não fazer. Ótimo, então não faz. Doutor, deixa eu perguntar uma coisa. Será que as escolas todas devessem ter uma matéria também para se conhecer, para conhecer a sua saúde mental, física, emocional e espiritual? A mesma matéria que você dá para os seus alunos, será que todos nós não deveríamos, lá no primeiro ano de escola, lá no jardim, sei lá o quê, já começar a pensar na gente mesmo como um ser holístico? Isso é uma coisa que já está sendo pensada, principalmente dentro das universidades, principalmente dentro da área da medicina, que é uma das áreas mais complicadas, em você já estar trabalhando com a questão psicológica dos alunos da medicina. Então, isso já está sendo implementado na USP, que é um lugar bastante bem complicado, onde você já vai fazer uma abordagem psicológica do aluno desde o primeiro ano, vendo os possíveis distúrbios psicológicos que esse aluno já vem trazendo e como você pode trabalhar isso daí. Então, já está começando a ser implantado dentro de universidades esse tipo de análise, de avaliação. Quando você for pegar, então, agora, sei lá, ensino médio ou o ensino infantil, o ensino fundamental, né? Escolas particulares, algumas até têm, né? A maioria não tem, parece que não estão se importando muito com isso. Hoje em dia, muitas das escolas estão se importando mais em fazer com que aquele aluno de 5 anos de idade consiga uma faculdade aos 18, né? Tanto é que eu pego crianças com fobia social e transtorno grave de ansiedade com 5, 6 anos de idade por causa do processo educacional hoje, né? Que tem que estudar todo dia, tem prova toda semana. Eu falei, mas para que isso tudo? Deixa andar de bicicleta, jogar bola um pouquinho, né? Ir lá na rua, fazer alguma coisa diferente. Algumas escolas públicas estão com um serviço melhor do que escolas particulares hoje nesse sentido. Por exemplo, aqui na cidade de Taubaté, nós temos a universidade onde eu sou professor, nós desenvolvemos um programa já há uns 15 anos atrás para observar transtornos de aprendizagem. E aí nós fomos vendo que dentro dos transtornos de aprendizagem havia muitos transtornos comportamentais associados, então montamos uma equipe com psicólogos, fonoaudiólogos, assistente social, que começa a trabalhar com essas crianças já desde o ensino fundamental. E nós vimos bons resultados, né? Alguns às vezes precisam de medicação, outros não precisam, só terapia, mostrando que através de um processo terapêutico dentro da escola você consegue mudar o panorama daquela criança, não só do ponto de vista comportamental, como do ponto de vista de aprendizagem também. Então são processos que acho que estão ocorrendo. Às vezes eu acredito que uma sociedade precisa chegar no fundo do poço para acordar, nossa está chegando. Então acho que agora começa a se acordar para as questões da família, para as questões da criança, para as questões religiosas, né? Você tem que bater lá embaixo para falar, nossa, está tudo errado, vamos consertar de novo. Eu acho que esse processo está começando. Eu acredito muito no poder da autocura, né? Se a gente se alinhar, se a gente pensar, se a gente se reorganizar. Você, como médico, acredita nesse poder da gente se curar também? Olha, eu acho difícil. É difícil porque, assim, nós não estamos preparados para isso, né? Nós não a gente estamos. não se elevou Tanto ainda. assim, não sei, quantas de vocês fazem meditação? Né?
Quando começa a meditar, o que vem na cabeça? Primeiro veio um monte de porcaria, depois Então, vai tem que pagar a serenando. conta, tem que fazer, tem que fazer Meus boletos. Então, Começa assim. a gente já percebe que para nós é uma coisa muito complicada fazer isso. É um treino. É um treino. Você consegue, por exemplo, você vê isso naqueles caras, naqueles gurus que ficam lá meditando 10 horas por dia e conseguem trabalhar a frequência cardíaca, frequência respiratória e tal. Alguma de vocês faz meditação, consegue mexer na sua frequência respiratória, frequência cardíaca, se quiser, pelo seu pensamento? Não consegue. Você consegue por relaxamento. Mas você não consegue falar assim, coração, faz 30 batimentos por segundo agora. Não vai conseguir fazer isso. Esse seria o controle da mente sobre o corpo. Então, para você atingir esse nível, é muito tempo e muito preparo. Então, nós não estamos preparados para uma situação aí como essa, né? Mas não é impossível. E as pessoas têm que entender que nós vivemos numa matéria, essa matéria é perecível, uma hora ela estraga, não tem jeito, você vai ter doença, você vai morrer, entendeu? Mas quando eu perguntei isso, eu falei, não é nem que eu seja tão iluminada, a nossa máquina, o corpo, ele já não sabe isso, a gente que não sabe mexer nele, ele já veio prontinho para fazer isso. O seu consciente corresponde a 10%, o seu subconsciente a 90%. O problema é como você vai acessar seu subconsciente. Uau. Né? Então, acessar o subconsciente é complicado. E tem as questões mais profundas do subconsciente, que aí para acessar é muito mais difícil ainda. Né? Eu entendi, é interessante, eu li um livro que chama-se Confissões, quando o Santo Agostinho era bispo de Hipona. Ele escreveu ainda quando vivo. E lá ele vem retratando todo o processo dele de conversão, como é que a coisa foi acontecendo. Ele teve que fazer uma autoanálise absurda da vida dele como pessoa desde a infância. E quando você vai lendo esse livro, você vai fazendo a mesma análise. Né? Então você vai vendo o quanto você está comprometido com você mesmo e como você pode trabalhar essa melhoria gradativamente. Né? Ou seja, se um consegue, o outro também pode conseguir, mas requer um esforço tremendo. Né? E as pessoas não estão muito preparadas para esse esforço, né? Nós estamos vendo isso hoje em dia. Esse isolamento está servindo exatamente para isso, para as pessoas se conhecerem, verem os seus limites, as suas impaciências, suas irritabilidades, o que é, novamente, conviver dentro de casa com todo mundo junto o tempo todo. Eu estou recebendo, assim, meu consultório está aberto, porque eu trabalho com pessoas com doenças muito complicadas, então não tem como eu fechar consultório. E eu recebi aí, a semana passada, mais de um casal desesperado com um filhinho de 3, 4 anos, que falou que criança é um inferno, as crianças não param, tal. Eu falei, bom, mas como é que é o dia a dia? Doutor, a gente sai de manhã para trabalhar e volta à noite, ele fica na escolinha. E a escolinha manda queixas para vocês? Ele, não, queixa nenhuma. Ou seja, eles não sabem viver com o filho. Estão aprendendo a viver com o filho agora, depois de 3 anos. Tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Então, estão sabendo o que é aquela criança, como ela se comporta, vocês estão aprendendo com o filho. Então, está sendo uma oportunidade excelente também, que está certo, tem todo esse problema da pandemia, a questão da saúde, a questão de óbito, tudo isso. Mas se nós formos olhar o outro lado, nós estamos voltando a conviver em família, né? E até eu estou cozinhando, lavando louça, passando coisa no chão. Coisa que eu não fazia, Excelente. Bom para aprendizados. É isso aí. Doutor, eu acho que é isso. Foi maravilhoso conversar com o senhor doutor professor. Foi maravilhoso também. Não, Alexandre, tá bom. Foi maravilhoso conversar com vocês também. Tá bom, obrigada. Boa sorte a todos, um bom fim de semana, Parabéns. viu, gente? Beijo. Obrigada. Beijo no coração de todos. Tchau. Tchau, tchau.